Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meretíssimo, Mone, Kaline. Só não passa quem desiste por aqui. Mesmo a véspera de outra prova, tá aqui dando atenção. Tá bom, meu bem, fique à vontade. Oi, Candice. A gente marca pra 10h33. E tá dando pra me ouvir direitinho, pessoal? Algum problema? A música tá baixa, tá alta? Oi, Yasmin, fala. E certo, pessoal. Eu botei um horário bem exato e preciso, 10h33, porque Eduardo Belisário chegando, coisa boa. Pronto, obrigado, Yasmin. Eu ia até programar avisar com antecedência essa live. Muita gente reclamou e se queixou porque não teve nada no final de semana passado. E realmente foi bem atípico meu final de semana passado. Mas esse final de semana também estava muito cheio, tanto essa manhã quanto amanhã de amanhã. Mas acabou que teve um imprevisto, tive que remarcar um compromisso, já não dava mais para ir para a sala de estudo. Eu não, então eu vou conversar com meus amigos agora pela manhã. E bom dia, serei magistrada. E trocar uma ideia com vocês. Muita gente tem perguntado sobre essa minha preparação até o MP Piauí, como foi essa trajetória, né? E eu quero compartilhar um pouco com vocês, inclusive, sobre a questão de escolha de carreira, né? E como os relacionamentos afetaram todo o meu processo de estudo, que é um tema bem interessante e relevante, que a gente é muito difícil, às vezes, conciliar tudo. Trabalho, relacionamento e estudos. Não é todo mundo que tem a sorte de ter uma pessoa tão maravilhosa ao seu lado, como a gente tem exemplos. A Susana Pasquim desiste, agora até o marido dela criou um Instagram, marido de concurseira. E é um exemplo maravilhoso de um casal que cada um entende o lado do outro e compartilha desse sentimento. Então, é bem diferente quando uma das partes não entende nada de concurso, não entende da vida de estudo e, poxa, tudo que a gente precisa é de apoio, né? É tão fácil apoiar quando tá tudo bem, é tão fácil apoiar quando depois da posse, mas até lá é árduo. Então, vamos começar, deixar de... Já tem um número bom de pessoas. Vou começar contando pra vocês uma pequena curiosidade. Eu não queria fazer direito. Não queria. Quando fui fazer vestibular, prestei vestibular para cursos distintos. Eu passei em primeiro lugar em letras na UNB, em segundo aqui na Federal do Piauí para direito e em segundo também na Federal do Maranhão para medicina. E aí chegou a hora de escolher o curso. Para onde é que eu vou? Na minha família não tem tradição jurídica e eu decidi, não, o que eu quero, meu sonho era ser professor. Eu queria ser professor de letras, então eu falei para meus pais que queria ir para Brasília cursar letras na UNB. Minha mãe não deixou. Disse que se eu fosse para lá eu teria que me sustentar. Bem educada, né? Bem sensível. Aí eu disse para ela, não, tá bom, eu fico. Eu não vou para lá, mas eu também não vou fazer medicina na Federal do Maranhão, eu fico aqui em Teresina e faço direito. Mas, e aí vem o primeiro ponto de tudo. Tem uma frase que diz: todo trabalho é um autorretrato de quem o faz, autografe o seu com excelência. Eu disse, tá, se eu estou me comprometendo a fazer direito, eu vou fazer um curso bem feito. Eu vou me doar o meu máximo, vou estudar e vou me dedicar. Não vou fazer as coxas. Minha ideia inicial, pasme, era terminar o curso de direito e entregar meu diploma para meus pais. Tá aí, mãe, pode colocar na parede, você tem um filho bacharel em direito. Mas não é isso que eu quero pra minha vida. Mas a vida prega umas peças, né? Fui fazendo o curso, logo me envolvi muito, presidente de comissão de formatura, líder de turma ad eterno. Ao longo do curso fui pegando monitoria, fui monitor por umas 5 vezes. E acabei me apaixonando pelo curso. E acabei, não, você tem o que fazer, bora dar o meu máximo. E deu certo. No final do curso, inclusive, fui laureado como melhor aluno da turma.
E no último ano de curso, eu decidi, não, eu preciso decidir o que vou fazer da minha vida a partir de agora. O curso está acabando e eu simplesmente não sei que carreira eu quero seguir. E por não saber que carreira seguir, eu tinha certeza de algumas coisas, daquilo que eu não queria. E aí comecei a fazer meta de eliminação. A primeira carreira que eliminei foi, primeiro de tudo, na realidade, foi a advocacia. Eu me sentia completamente incapaz de advogar. Primeiro porque eu acreditava que, nossa, se eu perder a casa de um cliente, como é que vai ser? O que é que eu vou dizer pra ele? Perdi... Não consegui passar pela minha cabeça a ideia de frustrar as expectativas dos clientes, da clientela. Então, e eu pensava que era algo muito complexo, muito extraordinário. Não, a advocacia não dá pra mim. Eliminei a advocacia. E ali na advocacia, eliminei tudo conexo. Advocacia pública, defensoria. Aí... Carreira policial? Não. Não. Carreira policial, não. Gostava de penal, por mais que não tenha tido uma boa base penal na faculdade, gostava, mas eu tinha certeza que ia reprovar no TAF. E hoje sou crossfiteiro, né? Mas enfim, eu tinha certeza que no TAF eu ia reprovar, então é uma vida intensa demais, louca demais, muita energia, muita adrenalina, não dava pra mim, não. Carreira policial também não. Carreira tributária, gosto de direito tributário, mas parte tributária fiscal e controladoria acho muito chato. Se envolver a números, a cálculos, se prender aquilo, também eliminei. Só sei que eu fui fazendo esse processo de eliminação até ficar entre magistratura e Ministério Público. Pasme, eu tinha medo de advogar, mas não tinha medo de decidir. Mas e isso é até um pouco compreensível, porque no processo de decisão você tá sozinho, mas há possibilidade de recurso. Eu sempre pensava, não, se eventualmente eu errar como juiz de primeiro grau, podem recorrer e lá em cima ajeitam minha decisão, corrigem. E também eu não tinha, entre aspas, de fato, você tem como errar tecnicamente, mas eu não teria como errar comigo, porque eu estaria preso à minha consciência. Então, não, magistratura. E teve um professor meu que virou e disse, Ian, você é muito sensato, você é muito centrado, você gosta de ficar no meio termo, da parcialidade, de pacificar. Você tem um perfil extremo de magistrado. E ao ele falar isso pra mim, ele disse que quando falava eu nunca errava, e acabou que eu fui muito influenciado por isso. E não, tá, então vou seguir pra magistratura, vou estudar pra magistratura. E eu quero magistratura federal, por conta das lotações. Magistratura federal é o que há de bom, ora mais. Não é em qualquer lugar que tem magistratura federal, não vou começar em qualquer canto, vou começar bem lotado. E Ministério Público ok, mas não. Estagiei no Ministério Público daqui do Piauí. Não eliminei totalmente, mas também disse, não é a minha prioridade. O que eu quero realmente é ser juiz. E aí, isso a gente está em 2015. Eu tracei todo um panorama maravilhoso. Vou prestar concurso para analista de TRE. E aí, durante esse período de analista de TRE, eu passo meus 3 anos de prática jurídica, estudando já para magistratura. Acabou o estudo, faço meu concurso, passo e vai dar tudo certo. E vou ser juiz depois de... Tudo linear, né? Saindo da faculdade, concurso de analista, passa logo, faz os 3 anos e vira juiz. Nossa, existe algo mais linear possível? Não existe. Comecei a fazer meus concursos de analista. No primeiro que eu fiz já fui aprovado. Já fui aprovado. Não dentro das vagas. O concurso até venceu agora recentemente. Fiquei 2 ou 3 para ser chamado. Mas assim, já foi uma boa vitória, né? Só que aí as coisas começaram a se modificar. Porque logo depois desse primeiro concurso que eu fui aprovado e tal, fui convidado para começar a trabalhar na assessoria de um desembargador aqui no TJ do Piauí, que eu assessoro até hoje. E logo no início do emprego, nossa, uma realidade totalmente diferente, né? Um mundo totalmente diferente. Eu acho que o direito passou a ter sentido pra mim, de fato, quando eu comecei a vê-lo na prática. Quando eu vi o direito só na teoria, nem que fosse algo muito abstrato, que de fato é, mas você percebe como a prática e a realidade é um pouco muito diferente.
Mas, ao mesmo tempo, é muito, muito gostoso ver o direito se concretizando, ver o direito se realizando, ver o direito se materializando, ver o processo agindo para concretizar o direito material, e eu estava achando tudo aquilo fantástico. Me empolguei muito. Tinha muito edital de analista aberto naquela época, de TRE, 2015 era o auge, 2015, 16, início de 2016. Mas acabou que, por estar todo influenciado nesse contexto de novo trabalho, eu acabei deixando um pouco de lado meus estudos para analista e fazendo as provas por fazer. Mas aí também teve uma coisa, comecei um namoro. E aí eu, nossa, que namoro bacana. Eu não quero passar para analista mais agora não, porque eu tô namorando. Então o que eu quero é ficar aqui em Teresina, para eu poder ficar com essa pessoa. Vou deixar esses concursos de analista de lado, vou fazer porque tô inscrito. Deixei várias oportunidades interessantíssimas de lá. Teve concurso assim que fiquei fora das vagas por um ponto. É porque realmente parei de estudar, concurso interessantíssimo, porque parei de estudar porque queria ficar. Me sabotei porque tinha colocado como prioridade o relacionamento, que tinha acabado de começar. E acabou que não durou muito esse relacionamento. E aí quando esse relacionamento acabou, já no início de 2016, eu disse, não vou mais deixar para analista, eu quero ir embora. E quero ir embora agora. Mas também não quero mais ir embora como analista. Eu quero um concurso de carreira. E aí, nesse impulso, mirei nas procuradorias, na advocacia pública. Um concurso paga bem, muito bem até. Eu acho que é uma das carreiras que melhor pagam hoje em dia, se você considerar os honorários. E não exige a prática jurídica, que eu não tinha acabado de me formar. Então vou estar para a procuradoria nesse impulso de querer ir embora, nesse movimento de de querer mudar. E aí passei quase um ano e pouco estudando para a procuradoria. Fiz uma boa base em processo civil, tributário, constitucional, administrativo, o quadripé famoso da advocacia pública. Quando eu tava começando a chegar perto do corte, a ficar um ponto do corte, eu percebi que eu não tava me doando 100%. E eu sem entender, por que eu não tô me doando 100%? Porque eu tenho tempo para estudar, eu tenho capacidade, sei o que eu preciso melhorar, sei o que eu preciso focar, por que eu não tô estudando direito pra procuradoria? E aí eu tava, nunca esqueço, eu tava em BH, fui fazer a prova de lá de procuradoria. E eu fui com as amigas, que hoje as duas já estão aprovadas, inclusive. Uma já tomou posse, a outra está em vias de tomar posse, inteligentíssimas. E eu virei para elas no sábado à noite, antes da prova. A prova era no domingo. Aí eu disse, não, amigas, eu tô desistindo de procuradoria. Meu coração não bate mais forte quando eu penso em assumir como procurador. A vida da advocacia pública é linda, é uma carreira maravilhosa, mas meu coração não é isso. Eu estou desalinhado com o meu propósito. E ao perceber que eu estava desalinhado com o meu propósito, que eu não tinha tesão por aquilo, pela carreira de procurador, eu percebi que eu não ia conseguir me dedicar mais o que eu precisava. E aí desisti. Naquele dia fiz a prova, fui curtir, acho que eu fui pra festa no sábado à noite e tudo mais. Voltando dessa prova, eu decidi, não, vou estudar agora a longo prazo pra procuradoria, pra magistratura, vou voltar já pra magistratura federal. Isso a gente já tá em 2017, tá? A gente tá em 2017. E aí o que foi que aconteceu? Segundo semestre de 2017. Volta a estudar pra magistratura federal, agora vai, todo empolgado. Tá, continuando trabalhando aqui no meu trabalho, desisti da história de analista. Inclusive, a gente pode até conversar um pouco depois sobre a viabilidade e a vantagem de fazer ou não concurso para uma carreira meio, mas de uma carreira fim. Hoje em dia, acho as provas de analista de carreira meio mais difíceis do que as provas de carreira fim. Pasme. Até porque você tem que fazer uma pontuação muito alta, caem matérias não jurídicas, que é um saco de estudar. E não estão chamando muito, entendeu? Eu sinto hoje que o tempo e a energia que você despende para estudar para a carreira meio, se você realmente quiser uma carreira fim, vale muito mais a pena investir logo na carreira fim e focar nela
do que perder muito tempo. Eventualmente, focar na carreira fim e faça suas provas de carreira meio, entendeu? Mas não tá valendo muito a pena esse estudo escadinha. Primeiro carreira meio, depois carreira fim. Tem um exemplo de pessoas que estudavam exaustivamente para analista de TRT, conheci a menina, e ela não passava, ficava sempre em português, em informática, nas matérias não jurídicas. Na hora que ela fez uma prova para juiz de trabalho, passou. É incrível, 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 incrível. Porque o problema dela não estava na parte jurídica, estava na parte não jurídica. Mas tá, voltando. A gente está em 2017. Segundo semestre de 2017, eu todo empolgado. Voltei a começar a estudar de novo para magistratura a longo prazo, porque eu completava a prática jurídica agora em abril de 2019. E o que foi que aconteceu? De novo, comecei um relacionamento. E aí, um relacionamento que não me permitia estudar. Um relacionamento que faltava compreensão a respeito do meu propósito, do meu objetivo de vida. Poxa, se relacionar com um concurseiro, se relacionar com alguém que precisa estudar, que precisa ter um ritmo de estudo intenso, é saber e entender que o outro tem seus momentos e suas necessidades, que simplesmente, às vezes, quando chegar numa sexta-noite, você não quer se sentir obrigado a sair, a estar na rua, a fazer o evento social, não. Você quer simplesmente descansar da semana inteira de estudo e se preparar, porque o final de semana também é dia útil para concurseiro. Existem momentos de lazer? Claro que vão existir. Claro que ter momentos de lazer é essencial e indispensável. Mas ter aquele lazer como obrigatório... Eu sou aquariano, né? Então, aquariano odeia que tolham sua liberdade. E só de pensar que eu era obrigado chegar na sexta-noite, estar na rua pra fazer... Nossa, já me dá uma canseira. Só de imaginar. Sábado também, deu 6 horas da tarde, tem que parar de estudar porque tem que sair. Não rola, não dá. E acabei prolongando uma coisa que eu já via que era fadada ao fracasso, que foi prolongando esse relacionamento e adiando meu início de estudos efetivo. Acabou que basicamente não estudei, final de 2017 até 2018. Foi uma coisa muito bagunçada. Até porque também, relacionamento e estudo. Eu tava bem no... Vou deixar gravado. Eu tava bem no relacionamento, meu rendimento nos estudos estavam bem. Brigava no relacionamento, que era uma constante, estudos caíam também. Vocês entendem como é complicado deixar na mão do outro, deixar na mão da outra pessoa o seu rendimento de estudos? Nossa, não dá. A gente tem que criar uma certa blindagem, uma certa proteção. E foi quando eu decidi realmente, só em 2018, ano passado, já em junho de 2018, que ia dar um tempo de relacionamento, ia escantear, ia deixar de lado realmente para eu poder focar nos meus estudos. Principalmente com pessoas não compreensivas, principalmente com quem não entende nada de concurso público. Gente, uma coisa bem básica. Se você se relaciona com uma pessoa que é da noite, que adora farra, que adora festa, que todo final de semana tem que estar embalada, que todo final de semana... Você não tem como acompanhar. Você não tem, porque você precisa descansar, você precisa de sono, tá? Até eu entendo que, entre aspas, quem só estuda consegue se programar um pouco maior. Agora relacionar trabalho, estudo e relacionamento, não dava. Se fosse só 2, dava, mas quando junta 3, não dava. Certo, então... Aí em junho eu viajei, eu fui a Aparecida, tava com vontade enorme de ir a Aparecida. Eu fui a São Paulo fazer a prova do TRF, foi minha primeira prova de magistratura federal, que ainda eu sonhava com magistratura federal, sem estudar nada. Fui lá e até que não fiz uma prova muito ruim. Eu vou mostrar depois minha nota pra vocês, mas foi mais de 50%, eu acho que chegou perto de 60%. Não lembro, eu não fiquei tão ruim pra quem não tava estudando. Mas a grande programação mesmo foi em Aparecida. Eu fui em Aparecida, inclusive comprei essa imagem linda dela. E eu tive um momento, uma vivência de fé muito bonita lá em Aparecida.
na capela, assim que eu cheguei no santuário, eu comecei a chorar copiosamente e eu quis colocar para ela e entregar nas mãos dela realmente meu estudo. E eu conversei muito com ela em oração. E ela me passou uma sensação, uma tranquilidade, uma paz muito grande, dizendo: meu filho, prossiga, é teu caminho, vai dar certo. Basicamente a sensação que ela me transmitiu foi essa: vai dar certo. E eu quero ser tua guia. Eu quero te acompanhar. E desde então, ela fica aqui na minha mesa de estudos. Nunca deixou mais de não estar. Ela realizou um pequeno milagre no retorno dessa viagem. Depois foi uma coisa simples, a mala se perdeu, uma coisa assim que não tinha realmente não tinha chance de voltar, porque veio outra no lugar, entendeu? Mas meu retorno foi tipo, de um domingo para a segunda. E ela disse, e a mala realmente tinha se perdido, era uma mala grande, eu tinha trazido mercadoria da minha mãe. E ela, enfim, veio outra minúscula no lugar. E eu trouxe 2 imagens, uma pra mim e outra pra mamãe. Quando foi na segunda de manhã, eu saí do aeroporto, era mais de 4 horas, registrando a ocorrência e tudo mais, mas com a certeza de que a mala não ia reaparecer. Porque literalmente foi trocada as etiquetas. Aí, de manhã a gente ia aqui em casa, conversando, minha mãe triste, que era muita coisa de mercadoria. Aí eu vim pro meu quarto e rezei. Aí ela novamente conversou comigo e disse: meu filho, vou encontrar a mala. Até meio-dia você vai ter um retorno. Até meio-dia essa mala vai aparecer. Gente, 11h59 e o telefone tocou. Era a empresa aérea dizendo que foi localizada a mala. Uma coisa simples, mas que só serviu para eu validar aquilo que ela tinha me dito anteriormente, que era para eu persistir e focar nos meus estudos, que ia dar tudo certo. Tá bom? Foi lindo, foi muito forte. E continuo rezando para ela sempre do meu lado e, enfim. Fui fazer a prova do TJ e aí eu fui para um casamento. Nesse período, E nesse casamento eu encontrei um amigo de longa data que hoje já é juiz estadual. E conversando com ele, eu falei que estava estudando para a magistratura federal. E parece que foi uma coisa assim, enviada, realmente. Ele pegou e disse: magistratura federal, mas tu não trabalha na área estadual? Eu trabalho hoje na área estadual. E tu gosta das matérias? Aí eu adoro as matérias da área estadual. E por que tu tá estudando para a magistratura federal? Aí por que eu tô estudando para a magistratura federal? Aí ele deu uma chance para a magistratura estadual. Tá bom, vou dar uma chance para a magistratura estadual. E aí abri o TJ Minas, me inscrevi para fazer o TJ Minas. Comecei a estudar as matérias periféricas de magistratura estadual. Fui fazer magistratura estadual. Nesse período eu ainda estava no fim de um namoro, no fim de um relacionamento. Fui para essa prova TJ Minas. Voltei destruído em penal e processo penal, né? Porque eu não estudava ainda. Mas vocês não têm noção de como o rendimento nas matérias periféricas... Nossa, foi muito mais gostoso estudar ECA, estudar consumidor, do que estudar as matérias da área federal. E eu me encontrei naquilo ali. Eu quero magistratura estadual. E depois que veio esse insight, depois que eu despertei para magistratura estadual, eu nunca mais... nunca mais fiquei pensando em questão de lotação. Eu entreguei nas mãos de Nossa Senhora, da mãezinha, primeiro que eu nunca vou estar só, ela sempre vai estar comigo. Então não importa para qual rincão desse país eu for, se eu for como magistrado eu vou feliz. Porque é meu propósito, é minha missão de vida. E nas minhas orações eu sempre pedi e peço isso. Senhor, nas tuas mãos eu entrego essa prova. Se for melhor para mim, para a sociedade, que seja feita a tua vontade. Se não for melhor nem para mim, nem para a sociedade, não me permita avançar nesse concurso.
E aí em setembro, você já sabe, foi o período que eu parei minha vida para estudar penal e processo penal, porque eu estava muito mal, tinha deficiência muito grande, também caiu a ficha que não dava para ser juiz sem saber penal e processo penal, fui fazer um curso específico e fiquei fazendo ele, até que fui fazer a prova em dezembro do TJ São Paulo, e aí foi muito marcante, que é aquele post dos 3 minutos, né? Eu nunca perdi uma prova na minha vida, já fiz vários concursos de analista, OAB, vestibular e tudo mais, sempre chegava com muita antecedência. E no TJ São Paulo eu perdi por 3 minutos. Mas também, quando eu perdi aquele concurso, no início de dezembro do ano passado, eu virei pra mim e disse, não dá pra você, Ian, querer ser juiz e estar perdendo prova por horário. Que compromisso é esse que você está tendo com você mesmo? É assim que o aprovado se comporta? E aí eu decidi mudar tudo. Mudar em que sentido? Ser radical, um pouco radical comigo mesmo. Porque, entendam, eu não estou dizendo que essa radicalidade é importante durante todo o período de estudo. Percebam que não, durante muito tempo eu estudei, sem muita frequência, claro, desregulado, mas também sem ser radical. Mas quando eu percebi que estava faltando um gás a mais, aí eu decidi ser radical comigo mesmo. Cancelei viagem de Réveillon, cancelei carnaval, cancelei todas as viagens de lazer e disse, só viajo agora a lazer depois que eu avançar bem nos meus estudos. E voltei esse compromisso comigo mesmo. E aí desativei Instagram pessoal, sumi da vida social. Era só trabalho, crossfit e estudo. Muito estudo mesmo. Utilizei todo o recesso do final do ano para estudar. Eu perdi o horário dessa prova do TJ São Paulo. Foi muito engraçada a situação. A prova era 1 hora e pra mim os portões só fechavam 10 minutos para 1 hora. Eu nunca vi portão fechando com mais antecedência do que isso, né? Aí eu deixei pra almoçar, almocei eram as 11h30, mais ou menos, e aí pedi o Uber 12h. E eu não tinha visto que os portões se fechavam 12h30. O Uber atrasou, teve congestionamento, entrei no Uber, já eram as 12h10. Só sei que quando eu cheguei, estava na rua já da prova, e aí olhei no relógio, era 12h30, e um bocado de concurseiro correndo, né? Aí eu virei pro Uber e disse assim, nossa, falta meia hora pra prova ainda. Tá vendo? Concurseiro é tudo desesperado. Meia hora pra prova, então tudo correndo. Eu vou ficar aqui. Gente, eu tava a uns 300 metros do portão. Se eu tivesse descido correndo, seguindo o fluxo, eu teria entrado e feito a prova, entendeu? Mas eu muito despreocupado, achando que tava no horário. Aí quando o carro para na porta da faculdade que eu desço, nossa, portões fechados, não abriu ainda. Aí falaram, na realidade já foi fechar. Aí eu, não, mas falta meia hora. Aí, não, então eu só vi quando cheguei realmente, porque eu não sabia que fechava meia hora antes. Mas assim, eu não fui o único, né? E não tinha no cartão de confirmação de inscrição também, que fechava meia hora antes. Eles não falaram isso, foi chateado. E aí começou a chegar muita gente, tipo, já tinha umas 40 pessoas em questão de 10 minutos. Aí teve um concurseiro que gritou, vamos pular o muro. Aí outro pegou e disse, é crime. Aí esse disse, é crime se só um pular, se todo mundo pular é fato atípico. Até hoje eu procuro entender porque que é fato atípico, mas tudo bem. Acabou que não abriu os portões, acabou que eu me conformei, fui curtir o dia na avenida, na Paulista. Beber também, porque eu não sou de ferro, né? Mas fiquei muito chateado, mas tomei essa mudança de vida, sabe? Perdi uma prova por conta de horário, eu fui zangado comigo mesmo. Eu disse, não, agora parou de brincadeira, agora eu quero competir, eu quero me sentir competitivo. Voltei pra casa, foco total nos estudos, fiz todas essas renúncias que falei pra vocês, era final de ano, dia de Natal, estudei até a hora da ceia, não bebi nada de álcool, na realidade passei muito tempo sem beber nada, logo que eu não sou de beber, mas eu reduzi ainda mais, pensando em que poxa, é muito complicado, né?
você bebe no dia anterior, no dia seguinte você tá de ressaca, afeta a mente. E o maior instrumento de um concurseiro é o nosso cérebro, né? Eu quero cuidar bem do meu cérebro, da minha saúde mental, então eu evito totalmente álcool. Dia 31 de dezembro, estudei até 10 horas da noite, que foi a hora de sair pra jantar também em família com meus pais, não viajei, meus pais foram muito compreensíveis, ficaram também, não viajaram pra ficar comigo. E aí chega 2018, aliás, chega 2019, chega esse ano, né? Saiu o concurso do MP Piauí, eu me inscrevi porque era em casa. O Ministério Público não era meu foco. Não, o edital tá muito parecido. Tá caindo difusos e coletivos, vou ter que estudar. Mas de regra é tudo que eu tô estudando. Vou fazer essa prova em casa, vou bem tranquilo. Fiz TJ Bahia, ainda me dei mal. Fiquei longe do corte porque tinha estudado muito penal e processo penal e tava começando a revisar as outras coisas, mas não tinha dado tempo de avançar muito. Até que decidi focar nessa matéria específica do Ministério Público do Piauí. E aí nesse período estudei difusos e coletivos. Gente, melhor material do mundo de difusos e coletivos, material do João Lordelo. Sério. Pegue no site dele, baixa aquele material. Em suma, eu até tenho esse livro, que é muito bom também. Mas não estudei muita coisa de difuso coletivo por ele, quase nada. Comecei, só que estava muito grande, até porque eu achava que o Ministério Público do Piauí não seria para mim. Porque não estava focado totalmente em Ministério Público, né? E tanto é que a lei local, coisas do MP, não li nada. Fui fazer essa prova, mas fui muito tranquilo. E tava assim, uma preparação muito tranquila. Eu tinha programado férias 15 dias depois, uma semana depois da prova do Ministério Público, por 15 dias da primeira fase. E aí a prova foi adiada. E a prova foi adiada justamente pro final dessas minhas férias. Nossa, um negócio estranho. Mas tá, vou aproveitar desses 15 dias antes da prova. Já tava com planos de descansar, fazer outras coisas, mas não, vou aproveitar para estudar. Não vou mexer nas minhas férias também. Entenderam, né? A prova era no início de fevereiro, eu tinha 15 dias no meio de fevereiro. Aí remarcaram a prova do início para depois dessas minhas férias. Beleza, eu vou aproveitar esses dias para estudar. Não estava nos meus planos tirar férias para estudar para o objetivo do Piauí, mas... E aí intensifiquei meus estudos, estudei. Nunca tinha passado para nenhuma segunda fase. Nenhuma segunda fase. E tava achando que não estava me cobrando, porque não era o concurso que eu queria. Na noite da véspera da prova, de sábado para domingo, eu tive meu primeiro ataque, sei lá, de ansiedade. E acordei por volta das 3, 4 horas da manhã, tendo calafrio, tendo pesadelo, chorando e me tremendo inteiro em cima da cama. Que eu tinha sonhado que eu passava no concurso do Ministério Público, mas que eu não estava dando conta do serviço, que era muita coisa, e eu estava me sentindo impotente. Oi, Débora, tudo bom? E eu estava me sentindo muito impotente, e eu fiquei muito mal. Saí da minha cama e fui dormir na sala. Isso era 3, 4 horas da manhã. Fui dormir na sala com o meu casaco, eu não aguentava nem desligar o ar-condicionado. Gente, por coincidência, meu pai acorda. E nessa que meu pai acorda, me vê na sala sem entender nada, eu ardendo em febre. E aí, meu filho, o que é que tá acontecendo? Eu não sei. Aí ele me leva pro quarto dele, da minha mãe, e eles começam a cuidar de mim, de madrugada. A prova era daqui a poucas horas. Aí vão fazer chá, minha mãe começa a fazer massagem, toda aquela preocupação. Minha mãe, meu filho, é assim que você fica na véspera das provas? Você fica passando mal, você fica tendo insônia, febre e tal. Aí eu, não, mãe, isso nunca aconteceu. E enquanto minha mãe cuidava de mim, aí volta Nossa Senhora de novo. Eu tive uma visão dela fazendo imposição de mão por minha mãe, e minha mãe passando a energia dela pra mim. E ela falava, você vai passar nessa prova. E aí quando ela falou isso, eu chorei. Quando eu ouvi isso,
Você vai passar nessa prova. Essa prova é sua. Faça a sua parte, confie, relaxe, entregue e acredite. Aí eu, homem de pouca fé, mas sim, minha mãe. Depois que ela falou isso, já tava mais de um bom tempo tentando baixar minha febre. A febre não baixava, eu tinha tomado remédio, nada. Do nada a febre passou, eu adormeci e consegui descansar. Ainda a prova saiu de tarde, acordei ainda, fui à missa. Meu programa de domingo de manhã, não perco missa. E aí fui à missa. Depois cheguei em casa, me preparei e fui fazer a prova. Nossa, foi uma das provas mais tranquilas que eu fiz. Vocês não têm noção. Foi muito, muito tranquilo. Retorno da prova. Minha mãe sempre tem um costume, ela sabe a hora que começa a prova, né? Na hora que começa a prova, seja de qualquer prova, que eu e minhas irmãs vamos fazer, ela acende uma vela e reza. E a partir de como é a chama dessa vela, como a vela queima, ela sabe se a gente fez uma boa prova ou uma prova ruim. E ela me disse que a vela, nessa minha prova de Ministério Público, ela disse: meu filho, foi a vela que mais queimou perfeita. Disse que a vela não chorou, tipo, que a vela queimou retinha, não derramou nada de cera ao redor. E uma chama forte, uma chama acesa durante toda a prova e tudo mais. E eu, meu Deus do céu, será? E aí logo depois será não? Ela disse. Se ela disse que ia ser, então vai acreditar. Tá vendo? Mãe é tudo igual. Não importa de onde seja. Mãe é tudo igual. Aí deu certo. Quando eu vi, eu estava na segunda fase do MP Piauí. Aí eu, mas não vou me preocupar com isso agora, porque eu passei, mas foi sorte. Eu passei com 2 pontos acima do corte. Tô lá nas últimas classificações. Nunca que esse concurso vai dar certo. Mas vou fazer essa segunda fase. Bora estudar. Nossa, as peças de segunda fase do Ministério Público, o que é que vai cair? Eu sem entender nada. Contratei logo, foi 2 cursinhos diferentes para a segunda fase, mas continuei jogando para a primeira fase. Aí fui fazer TJ Paraná, deu certo, também passei. TJ Paraná foi uma experiência interessante, porque terminou a prova, eu fiquei tipo, acho que eu tava com 77 ou 76 pontos. Mas eu voltei da prova, e o corte tava tipo em 78, 79 pelo olho da vaga, tava 1 ou 2 pontos abaixo do corte. Mas eu voltei da prova com a convicção de que eu ia pra segunda fase. Eu não, certeza. Tipo, sabe aquele intuição no íntimo de que eu ia pra segunda fase? Mas aí não tinha muito tempo também, porque logo tinha um Acre. Aí fui fazer a primeira fase do Acre. Mas na época da primeira fase do Acre, já tava estudando pra segunda fase daqui do MP Piauí, tá? Nesse período também acabou saindo o resultado dos recursos do Paraná. Eu passei. A nota de corte subiu para 80 e minha pontuação subiu para 80 também, não me pergunte como. E no Acre também deu certo. No Acre, foi aquela prova, pessoal, uma das últimas provas de procuradoria que eu fiz. Uma prova de procuradoria que eu fiquei por 1 ponto. E eu saí do Acre dizendo... Não, quando aconteceu isso, né? Na realidade, eu tinha comprado as passagens para fazer a segunda fase de procurador do Acre, lá em 2017. E aí, quando mudou o gabarito, que se o resultado definitivo, eu não passei. Eu fiquei por 1 ponto. E eu disse, eu volto. Eu volto pro Acre para fazer uma segunda fase de juiz. Está escrito. Mentalizei isso naquela época. E não deu outra. No Acre também eu passei para fazer a segunda fase de magistratura. Um pouquinho acima do corte também. E aí é que começa a tudo andar um pouco mais rápido. Por quê? Fiz a segunda fase do Piauí. A segunda fase do Piauí, Nossa Senhora de novo presente. A prova era em 2 dias, sábado e domingo, né? Eu vou pra missa dia de domingo. Fiz a prova de sábado, gostei, achei ok e tal, mas assim, tava meio inseguro. Chegou na prova de domingo, fui à missa antes. A gente frequenta a igreja de Santa Terezinha. E ao final de toda missa é sorteado uma família para levar a imagem de Santa Terezinha para casa e passar a semana com a imagem em casa rezando. Gente, eu frequento essa igreja há mais de 2 anos. E nunca tinha sido sorteado. Chegava cedo, chegava em todos os horários, porque
É pelo jornal que você pega e tá marcado, o jornalzinho, né? E nunca tinha sido sorteado. Pois no dia da minha segunda prova, da minha segunda fase, a gente foi sorteado. Santa Terezinha veio passar a semana na minha casa. Quando eu fui fazer a prova de domingo, Santa Terezinha já estava aqui em casa. E aí eu senti aquele como um sinal muito forte. E eu abri a prova e comecei, nossa, isso eu sei. Isso eu também sei. Meu Deus, eu sabia a prova inteira. Caiu o que eu estudei. Aí eu, bora, vou dar meu melhor. E fiz uma boa prova. Quando saiu o resultado, eu tinha tirado 7,9, eu acho. Uma nota alta, foi uma nota boa, me jogou lá para a 16ª posição no concurso. Para mostrar para vocês que a nota de corte na primeira fase não quer dizer nada. Nada. O jogo começa a se definir realmente a partir da segunda fase. Então, se você tem um problema em passar da primeira, não se preocupe. Sua pontuação na primeira fase nem precisa ser essas coisas de maravilhosas, não. Não, tenha paciência. Primeira fase é uma peneira. Passe da peneira e aí você mostra realmente para que você veio. Tá? Acabou que eu joguei lá pra 16º. Aí eu, nossa, eu acho que esse concurso é pra mim mesmo, será? Bora ver. Acabou que houve uma coincidência de datas, não pude mais ir fazer o Paraná porque saiu o resultado dos recursos daqui do MP Piauí na mesma semana que convocaram para entregar os documentos do MP Piauí. Espera. Na mesma semana era entrega de documentos do MP Piauí e a prova do TJA, que eu estava estudando para fazer a segunda fase do TJA, não, TJ Paraná. Eu estava estudando para Paraná e saiu a convocação do MP Piauí com o resultado dos recursos. Nos recursos, eu aumentei mais meio ponto. Eu fui para o 8º lugar no concurso. Eu, porra, como assim? Eu tava lá no final e agora já tô em 8º. Não, isso tá muito errado. Mas não tinha feito nenhum exame, não tinha providenciado uma documentação, um erro, viu? Se você fez uma boa segunda fase, se você acha que tem chance, comece a providenciar seus documentos, até porque tem uns que demoram, tem exame que demora, não deixe pra última hora, é loucura. Aí abri mão de fazer o TJ Paraná, segunda fase. Mas escutei tudo, fiz minha inscrição definitiva, apareceu, deu uma situação no meu coração, mas não foi impeditiva para minha inscrição definitiva. Ainda hoje estou investigando, estou estudando minha saúde, mas com fé em Deus não vai ser nada demais. Mas foi deferida tudo direitinho. Que eles pediram os exames complementares e tal. Aí eu tava certo. Não, a prova do Piauí tá marcada, vou fazer a oral do Piauí. Uma semana depois é a prova do Acre. Então vai dar tudo certo. Eu faço Piauí e por mais que eu não estude pro Acre, eu vou lá fazer a segunda fase brincando. Só que aí houve uma reviravolta e modificaram. A prova do Acre ficou uma semana antes do Piauí. Jogaram a prova do Piauí para uma semana depois do Acre. Eu não, o que é que eu vou fazer no Acre? Minha cabeça tá no Piauí. Eu não vou fazer essa prova do Acre. Não vou. É sem sentido ir pro Acre com a cabeça inteira na oral, estudando pra oral, focado na oral e tudo mais. Aí eu tava certo que não ia, cancelei hotel, caríssimo por sinal, tipo assim, pra reservar de novo, mas não cancelei a passagem. Eu não, deixa pra cancelar a passagem perto, vai que tem uma alteração e eu consigo cancelar sem custo. Gente, na semana da prova do Acre, eu tava sem estudar pra prova. Todo mundo começou a brigar comigo. Não, você vai fazer essa prova. Você vai fazer essa prova. Não, mas eu vou perder dias de estudo pro Piauí. Ian, o que você precisa estudar pro oral do Piauí, você já estudou. Você vai fazer essa prova. E eu acabei não tendo forças. Basicamente me empurraram para avião. Uma amiga me cedeu o hotel dela. Cheguei a entrar com PCA no Acre também. Mas não era pra vontade de alterar a prova. É porque eles foram sacanas e não divulgaram a banca da prova. Então eu fui fazer a prova do Acre totalmente focado no MP Piauí, sem estudar nada. Assim, sem já nada específico, né? Pro Acre. Primeiro que eu fiz amizades maravilhosas. Assim, amizades excepcionais. Amizades que eu não vejo a hora de ver de novo. A Débora, não sei se ainda tá aí, mas é uma delas. A Adna, enfim. Conheci uma galera fantástica.
A sensação de estar de uma segunda fase é muito bacana, meus amigos, porque você se aproxima mais das pessoas e o nível dos seus amigos ou dos seus colegas é um nível diferenciado. São pessoas que estão mais focadas, mais direcionadas. Eu acredito que é uma peneira muito boa entre a primeira e a segunda fase. Eu tenho vontade de passar de novo agora para a segunda fase só para eu viver de novo essa experiência com pessoas na segunda fase, entendeu? Com os colegas de segunda fase. Tá. Fui pro Acre, só um parênteses, a primeira prova deu certo, tirei a nota razoavelmente boa, foi mais do que 8 na discursiva, bora ver as sentenças, tá? Uma confusão aí. É como uma amiga minha disse sobre a VUNESP, você só sabe se passou na sentença da VUNESP quando eles divulgam a prova, porque é uma loucura. Belisário, a Débora é fantástica. Eu lembro que eu voltei super ansioso por conta da prova do Piauí e tudo mais, e passei a semana inteira incomodando ela, ligando pra ela, conversando, desabafando, enfim. Tá. Aí voltei pro Piauí, já voltei tipo era na terça-feira e tinha só uma semana. Tô falando de ti, Débora. E aí passei a semana inteira focado pra prova oral do Piauí. Quando chegou no sábado, eu sempre vou na missa no domingo de manhã. Mas no domingo de manhã já era a minha prova. Aí eu não vou no sábado à noite. Fui no sábado à noite. E no sábado, rezando, olhando para a imagem de Nossa Senhora, eu disse: eu não vou fazer a prova de gravata vermelha. Todo prova de oral de Ministério Público, a galera vai de gravata vermelha, que é a cor do Ministério Público, né? E tal. Vão de gravata vermelha e tal. Aí eu não vou. Eu vou usar eu tinha comprado uma gravata azul, vermelha e outra preta. Eu vou de gravata azul, da cor do manto de Nossa Senhora, para ela estar comigo. Eu acho que eu era um dos únicos de gravata azul lá. E fiz mais. Levei a gravata pro padre benzer, jogar água benta e rezar sobre a gravata. E ele fez isso na missa de sábado à noite. Gente, nessa missa, eu chorei tanto, a prova era no domingo de manhã. Eu chorei tanto. Mas era um choro de gratidão, sabe? Eu tive muitos pensamentos de sabotagem. Eu pensava, nossa, na primeira fase eu passei por 2 pontinhos a mais. Na segunda fase eu tive sorte de cair aquilo que eu sabia. Nossa, eu caí de paraquedas nessa prova oral, não vai ser pra mim, não vai dar pra mim, não faz sentido, não é minha prova. Mas mesmo assim resolvi confiar, acreditar, rezar, entreguei, confiei, fui, fiz. Saí com a sensação estranha, horrível, porque o difícil da prova oral, acreditem, muito mais do que ter o conhecimento é difícil, é assim. Exige um bom domínio de conhecimento, mas não um conhecimento muito aprofundado, né? Mas é mais você ter a paciência, a tranquilidade, a serenidade mental de conseguir expor tudo que você sabe. Por exemplo, eu errei coisas, o que eu errei na minha prova oral não foi por não saber. Foi simplesmente por naqueles 20 minutos não conseguir organizar tudo e pôr tudo pra fora. Tanto é que saí da prova eu sabia explicar as respostas. Me deu raiva isso. Mas Deus sabe o que faz, né? Eu pensei, nossa, já me conduziu até aqui, me trouxe até aqui. Então tá nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. E deu certo. O concurso, para quem não sabe, amanhã vai ter a prova oral de outros candidatos que judicializaram o concurso. Judicializaram a segunda fase. Não vou me opinar um pouco, não vou opinar nada sobre isso. Mas uma coisa é fato, quem tá aprovado, não corre risco de sair. É muito difícil alterar muito a ordem de classificação. Acho que altera mais nas classificações, sabe? Depois da 30, mas mais em cima acho difícil mexer muito. Enfim. E novamente eu tô naquela consciência de que a nomeação, eu vou ser chamado no momento certo. No momento certo. Até porque decidi também, até tomar posse aqui no MP Piauí, continuar fazendo magistratura estadual. E aí a gente tem várias provas aí pela frente agora, Alagoas, Rondônia, Rio. E eu acredito que
eu já entreguei, né? Deus tá preparando o que é melhor para mim. Como eu já entendi que eu sou apenas um instrumento, que não é a magistratura que vai me servir, mas sim eu que vou servir a magistratura e a sociedade, vai ser no melhor lugar para a sociedade, no melhor lugar para os planos de todos. Não é mais a minha vontade, mas a vontade dele. Então, por acreditar em tudo isso, entreguei, confiei. O concurso vai ser homologado só depois dessa prova oral e depois vão começar as nomeações. Hoje o quadro está muito favorável, tem muito quadro, tem bastante pessoal vago, minha posição está relativamente boa. Então, assim, é uma certeza essa durante o prazo de validade, né, do concurso, que eu vá ser chamado. Mas eu acredito, e isso é uma lição que eu quero deixar para todo mundo, que eu acho que a gente só tem que parar de estudar ou só se acomodar realmente quando estiver empossado no cargo. Antes disso, não é hora de parar. Tanto é que há umas 2 semanas eu tomei a decisão de mudar para a sala de estudo, porque aqui em casa não estavam mais respeitando meus estudos. Não estavam mais respeitando, porque todo mundo sentindo já que eu estava aprovado, e eu entendo também que eles renunciaram muito tempo de convívio comigo. Mas não dá, galera. Eu tenho e eu quero e estou com vontade de continuar estudando. Então, se eu estou com vontade disso agora e não estou empossado, vou continuar focado nos estudos para magistratura. E aí fui para uma salinha de estudo. Eu cheguei na salinha de estudo, a primeira coisa que uma pessoa que sabe que eu tô aprovado me perguntou foi: oxe, eu pensei que tu já estava aposentado. Aí eu peguei e disse: a compulsória é aos 75 anos e só para quem tomou posse. Eu ainda não tomei posse. Então, foco nos estudos. E vou deixar a live gravada. E tô nesse ritmo bom, tô rendendo, voltei a render, mudando esse ambiente, né? Eu acho que saturou esse meu ambiente em casa de estudo, fui pra sala e eventualmente vou ficar mudando. Então, minha essência é isso, dessa minha trajetória de aprovação. A importância da fé, a importância de renúncias. Quais renúncias são necessárias, né? Você sabe quais são as renúncias necessárias. Você sabe que você tem que ter fé. Se você não tiver fé, a caminhada se torna mais difícil. E outra coisa muito importante, senhores, é que chega um momento da nossa preparação que a melhor pessoa para definir o que é que precisa ser melhorado na sua trajetória é você mesmo. Você é seu melhor mentor e seu melhor coach. Eu entendo que, para quem está muito perdido, esses trabalhos são essenciais. Eu já fiz, deu para dar uma orientação e uma luz muito grande, mas quando você chega muito perto, você já tá assim, sabe, só para lapidar os finalmente, é você com você mesmo para perceber o que precisa ser melhorado. Bora para perguntas aqui para finalizar essa conversa de hoje, mas reforçando: fé, renúncia e dedicação. Se sustentem nisso, que não tem como dar errado. Os próximos TJs que eu vou fazer TJ Alagoas na ordem: TJ Alagoas, TJ Rondônia e TJ Rio, tá? Não vou fazer TJ Pará. Entre o Pará e Rondônia, eu tô preferindo Rondônia, porque é difícil, mas eu gosto muito mais da estrutura de Rondônia como um todo, certo? Sei que tem menos vagas, sei. Rondônia é CESP, eu já tive um bom resultado em CESP, o MPPI foi CESP, mas Rondônia também é VUNESP, eu também tive um bom resultado em VUNESP, eu gosto também da VUNESP, nada contra. E vai chegar um momento que você não vai ter que ficar escolhendo banca, você está preparado para qualquer um, tá? A verdade é essa. Então, e eu me sentiria mais feliz morando em Rondônia do que no Pará. Então eu escolhi Rondônia por conta disso. Não fiz TJ Mato Grosso. TJ Mato Grosso, inclusive tem uma grande amiga que tá na oral de lá, sou muito feliz por ela, mas não cheguei a fazer TJ Mato Grosso porque eu não lembro o que ia acontecer, mas acho que minha inscrição definitiva ia estar um pouco longe.
Gente, pra vocês terem ideia de como assim, como Deus é tudo maravilhoso, é assim, é fantástico. Vocês lembram aquela mudança que teve de uma semana no MP, de 2 semanas, que jogou lá pra depois das minhas férias, permitiu que eu estudasse? Provavelmente esse estudo foi diferencial para minha aprovação. Isso acabou mudando um pouco as demais fases e acabou que eu tive exatamente um mês. No dia da inscrição definitiva eu tinha um mês que tinha completado meus 3 anos de formado. Ou seja, foi um concurso realmente todo redondo. Foi muita sorte. Quando eu fiz a inscrição definitiva do concurso, eu tinha acabado de completar minha prática jurídica. Fé é fundamental, sim, Belisário é muito fundamental, é tudo. Sim, você. Sim, eu trabalho no TJ Piauí até hoje. Sou assessor desembargador no TJ Piauí, um desembargador da área civil. Ele era professor da Federal, ele é doutor, é um excelente desembargador que a gente, muito inteligente, devo muito, 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 muito a ele hoje. A minha formação jurídica, sabe? Ele me ensinou e me ensina muito. Ele é fantástico. E tenho conciliado, desde todo o meu estudo fui conciliando trabalho e estudos. Dica de cursinho. Pessoal, do ano passado pra cá, em dezembro, eu comprei o CP Iuris. Comprei o Reta Final do TJ Paraná. Assisti muitas aulas, gostei muito de CP Iuris. Eles disponibilizaram um mês gratuito o TJ, o Magis Extreme, aí aproveitei para fazer algumas matérias. Gosto muito, muito de CP Iuris, curso online. Curso presencial de correção para a segunda fase oral. Aqui no Piauí tem o CETES jurídico, procurem depois, assim, é fantástico. Para a prova oral é indiscutível. Para a segunda fase, tanto de MP quanto de sentença, foi assim, fundamental também. É um curso que te eleva de nível. CETES indico muito. Para a primeira fase, não fiz presencial no Piauí. No passado eu fiz um pouco de SES, fiz ênfase também, não completo, mas fiz. E assim, o que eu mais fiz assistindo algumas aulas intensivas, algumas matérias, ambiental, eleitoral, processo penal, foi o CP Iuris. Recomendo muito o corpo docente do CP Iuris. O maior desafio no início dos estudos era realmente a disciplina. Você sente, quando você está começando seus estudos, que está muito distante seu objetivo. E às vezes está mais perto do que o que você imagina. E hoje, até olhando pro passado, vendo as anotações que eu fazia quando estava começando a estudar de cursinho, nossa, se eu tivesse persistido, eu teria um material tão sólido hoje em dia. Então, assim, a dica é realmente ter constância. E começar desde cedo com lei seca. Por favor, gente, não negligenciem lei seca. Foi um ponto de virada para mim quando eu comecei a me dedicar com lei seca. E aí, lei seca todo mundo sabe, né? Lei seca é Belisário e legislação destacada. Pessoal, 2 minutos para acabar a live. Vai acabar, eu acho que não vou voltar. Mas a gente... Se eu me apaixonar pelo Ministério Público e querer ficar, eu fico, tá? Mas bora ver. Eu já fiz até constelação familiar essa semana pra ver sobre o Ministério Público, magistratura. Já abri mapa astral, já tô fazendo tudo pra realmente ver se me descubro. Mas eu tô apaixonado pela ideia de assumir como promotor aqui no meu estado. Meu estado é carente, meu estado precisa. E voltar pra instituição que eu atuei como estagiário, nossa, é um sonho. Mas o desejo de ser juiz, até porque trabalhar com um juiz e ao lado de um juiz, e o trabalho de um juiz é muito forte ainda. A rotina de estudo e horas de estudo por dia vai acabar o tempo. Mas horas de estudo eu consigo estudar no mínimo 4 horas por dia, mesmo trabalhando. E rotina de estudo vai ter que ficar para depois, porque vai acabar meu tempo. Mas eu prometo que falo, tá? Quanto tempo levei para passar da primeira fase? Quanto tempo levei é interessante, porque foi pouco. Meu estudo assim efetivo eu comecei em setembro do ano passado, certo? Em setembro eu comecei a estudar. Em fevereiro desse ano eu estava aprovado na primeira fase. E aí passei em 3 primeiras fases seguidas. Mas teve toda uma preparação lá atrás, né? Descontínua, desregular, mas tudo
contribui. Então, não negligencie. O pouco que você pode fazer hoje, faça. Ele pode ser diferencial para amanhã. Pessoal, vai acabar agora o meu tempo. Muito obrigado a todos por estarem comigo. Um ótimo final de semana e bons estudos. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo no coração.